Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente nessa manhã de vitória, manhã abençoada por Deus. E eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para essa manhã vitoriosa, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 21. É um versículo muito tremendo que fala sobre a igreja, sobre o crescimento, sobre o que verdadeiramente é crescimento, né? O texto diz assim: porque os pastores se tornaram embrutecidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos estão dispersos. Se você for pesquisar essa palavra, embrutecido significa estúpido, ignorante, em todos os aspectos, principalmente na questão do conhecimento. O texto está dizendo que por essa razão, por eles terem se tornado estúpidos e não buscarem a Deus, por isso que eles não chegaram a lugar nenhum e não chegarão a lugar nenhum. Mas aí vamos agora pensar aqui na realidade, antes da gente chegar nessa questão, por que não consegue? O que é, vamos começar da parte de baixo, na parte final do versículo, né? O que é um rebanho disperso? São dois tipos de rebanhos dispersos. O primeiro rebanho é aquele que é disperso porque não vai na igreja. Não tem prazer em ir para a igreja, não busca Deus e não vai ter nada, não vai crescer nunca. E tem aquele também que está na igreja, mas é disperso. Esse que não vai na igreja é evidente que não tem mais prazer em estar na casa de Deus. E outra coisa, às vezes não vai à igreja nenhuma. Não vai à igreja nenhuma mesmo. Não tem mais prazer de buscar Deus, já está entregue no mundo, já está perdido, infelizmente. Só mesmo um milagre para que essa pessoa possa retornar. Porque a Bíblia diz que aquele que abandona a fé, o demônio volta lá e fala: ó, a casa está vazia e adornada, e chama mais 7 demônios. Então por isso que a vida daquele que estava na igreja se torna e sai é pior do que anterior. Ou seja, ele estava no mundo, se converteu. Quando ele sai da igreja, a vida dele fica pior do que quando ele era do mundo anteriormente, porque agora ele está perdido mesmo, está destruído mesmo, e muitas das vezes não consegue sair com vida, não consegue. Muitas das vezes são dissipados, dilacerados. Uma grande massa de jovens que estão presos hoje eram todos, grande maioria era da igreja, era evangélico, porque brincou com a fé, não vigiou. Então, os rebanhos dispersos são aqueles que estão fracos, que nem vai para a igreja mais, que são esses que eu acabei de falar, e são aqueles que estão na igreja por estar, por status. A igreja às vezes está até cheia, mas as pessoas estão distantes demais de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja elas estão pensando em tudo, menos em Deus. A igreja está até lotada, mas o povo está disperso, ou seja, ninguém lê a Bíblia. Só o que o pastor fala, eles acreditam. Se o pastor falar bobagem, ele vai lá e repete o que o pastor falou. Eles não lêem a palavra, eles não se firmam, não oram, não sabem de nada. Agora, quando vem um problema, um tufão, né, uma dificuldade, eles começam a chorar e buscam a Deus. Aí depois que passa também, esquece a Deus, não lê mais a Bíblia, não ora. São essas pessoas que reclamam que a família não se converte. São pessoas que reclamam que estão sempre doentes, estão sempre com dor, estão sempre enfermas. São pessoas que reclamam que estão sempre na dificuldade, nunca conseguem nada. Porque, irmão, o cristão passa dificuldade. O cristão passa dificuldade também, como eu falei, o justo não mendigará o pão. Deus não está dizendo que não vai faltar na casa do justo. Vai faltar, mas ele não vai sair para mendigar. É isso que o texto está dizendo. Vai faltar e ele vai sair, mas não vai sair para mendigar. Ele vai aguardar a provisão de Deus. Então o que acontece? O cristão também passa provação, mas ele não reclama.
Então essas pessoas questionam tudo, reclamam demais, falam demais. Essas pessoas aí, infelizmente, estão totalmente dispersas da vontade de Deus. Elas servem a Deus pelo que Deus tem para dar e não pelo que Deus é. Mas por que isso acontece? A Bíblia está dizendo aqui. Porque os pastores se tornaram ignorantes, estúpidos. Ou seja, uma grande massa só pensa em si mesmo, só pensa nas finanças da igreja. Uma grande massa só pensa em conquistas físicas e não espirituais. Não buscam o Senhor, não buscam o Senhor a sua vontade. Você tem que pedir a Deus qual é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é que você venha retroceder. É muito fácil andar para frente, mas e quando Deus manda você dar um passo atrás? De alguma atitude que você está tomando que não é de Deus? De insistências em coisas que você está fazendo que Deus não quer que você faça. E você vai insistindo e vai insistindo, e vai chegar uma hora que Deus vai ter que fazer você parar. Então, o não buscar a Deus aqui é não buscar a sua vontade, o seu querer. E por não buscar a sua vontade, a vontade de Deus, as pessoas não estão falando o que Deus quer que seja dito para a igreja. Não se fala mais de inferno na igreja. Não se fala de adultério. Não se fala de fornicação. Não se fala de pecado. Não se fala de prostituição. Não se fala de mentira. Não se fala de crente que xinga palavrão. Não se fala de crente beberrão. Por quê? Está tudo muito entrelaçado. Parece que virou uma coisa financeira. Eu vejo às vezes, infelizmente, alguns absurdos que alguns líderes colocam para a igreja, que Deus vai fazer, que vai fazer. Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio plenamente que Deus cura qualquer enfermidade. Creio que Deus ressuscita mortos. Eu creio mesmo. Quem não acredita, eu creio que Jesus pode ressuscitar mortos e faz no dia de hoje. Creio que Deus age na vida dos cristãos que buscam, não só dos apóstolos do passado. Não vejo nada, eu creio que os apóstolos eram homens de Deus e que os profetas também eram homens de Deus, mas hoje também tem homens igual aos apóstolos, igual aos profetas também, que oram, que creem, que veem milagre. Eu creio nisso. Não fico idolatrando nenhum servo de Deus da Bíblia. O único que eu adoro é Jesus. Só Jesus é o Senhor. O resto é tudo homem. Moisés era homem, Daniel era homem, tudo igual, todo mundo igual, muda nada. Todos eles eram tentados, todos eles, Elias era sujeito às mesmas paixões, apóstolo Paulo, tudo igual, não muda nada. Eram homens de Deus, mas não eram dignos de ser idolatrados nem diferenciados. Só quem é adorado é Jesus, Jesus Cristo, o único a ser adorado. O resto é tudo homem igual, igualzinho. Eles tiveram fé, e se você tiver fé, Deus vai fazer também na tua vida. Agora, é necessário que a igreja viva a verdade. As pessoas não estão preocupadas em céu. As pessoas estão preocupadas em resolver problemas emocionais, estão preocupadas em resolver comprar carro, comprar casa, comprar terreno, e vai embora. As pessoas não estão preocupadas em resolver problemas espirituais. As pessoas estão pregando o evangelho para que as outras vivam a mesma vida que elas viviam no mundo, né? Eu não sou contra nada, eu sou músico, gosto de música, gosto de todos os ritmos. Mas eu não vou pregar o evangelho do funk, o evangelho do forró, o evangelho do rock. O evangelho é um só. Todos têm que se adequar ao evangelho, e não o evangelho se adequar às pessoas. Isso não é justo, não é bíblico. Então, irmão, hoje infelizmente está assim. Então é ignorância, porque estão criando métodos para trazer as pessoas para dentro da igreja, mas as pessoas não estão vindo para o reino de Deus. O que adianta uma pessoa estar sentada na igreja e morrer para o inferno? Nada! Está enchendo o banco. As pessoas têm que vir para a igreja ser um cidadão do céu. E a Bíblia fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí você vê um monte de gente vivendo uma vida distante de Deus, aí você vai perguntar, é crente? Como, meu Deus? Um cristão não fala com ninguém, detesta todo mundo, fala mal de todo mundo, xinga palavrão, sou da igreja. Não faça isso, irmão. Sinceridade, não fala uma besteira dessa.
Não fala isso não. O cristão ele tem vida cristã. Ele não tem roupa cristã não. Ele tem vida cristã. Ele vai para academia, vai no mercado, ele vai para a escola, ele é polícia, porque tem crente que acha que crente não pode ser policial. Nada a ver. Tem que ter crente na polícia. O que mais tem que ter é policial cristão. Que as coisas iam ser bem diferentes, irmão. Mas tem que ter muito cristão policial, muito. A gente está precisando. Não que os que não sejam cristãos não sejam bons, tá? Eu gosto da polícia e sou a favor da polícia. Mas estou dizendo para você, sou a favor do cristão no exército, sou a favor do cristão na polícia, sou a favor do cristão em todas as polícias, polícia civil, tudo, no BOP também tem que ter cristão também, tem que ter. Porque, irmão, o cristão tem que estar em todo lugar. Professor cristão tem que ter. Irmão, infelizmente tem sido assim. Pela ignorância de muitos líderes, o povo está disperso. Aí quando você fala uma palavra dura, não volta mais. Quando você chama atenção, não volta mais. E a ignorância está em não perguntar a Deus o que Ele quer falar. A ignorância está em não ler a palavra, em não buscar a palavra de Deus, o que o Senhor está dizendo. É necessário buscar, para saber o que Deus quer para a igreja. E aí a igreja avança com pessoas fortalecidas na palavra e convertidas. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Então, irmão, trabalha na igreja. Como diz o texto, os pastores se tornaram estúpidos. Por isso, não buscaram o Senhor. E por isso não prosperam. E todos seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias 10, 21. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.